Boa noite, meu nome é Elias Minotto. Eu estou gravando esse vídeo para responder alguns questionamentos a respeito do vídeo, a respeito do testemunho que eu gravei para o canal Desmistificando o Brana. Foi o vídeo onde eu decidi esclarecer, bem resumidamente, os motivos pela qual eu rompi com a Igreja da Mensagem, porque eu rompi com suas doutrinas, né. O vídeo tem cerca de 1h15 e é pouco tempo para se tratar de todos os temas que eu abordei ali, né. E eu abordei de uma forma muito resumida, e um dos temas que foi muito discutido, que os bramitas rebateram o que eu disse de forma breve, é a questão da semente da serpente, né. Eu argumentei algumas coisas, em desfavor dela, e eles responderam, né. Eu anotei alguns argumentos que eles deram, como por exemplo, Abel e Caim, não eram gêmeos, né. Agora Abel e Caim não são gêmeos, né, o William Branham pregou isso, agora eles estão contradizendo o próprio William Branham. Sobre a questão da genealogia, sobre a questão da parábola do joio e do trigo, né, do trigo e do joio. Vós tem por pai o diabo, foi um argumento muito usado, e a questão do marido, que o apóstolo Paulo vai citar, né. Primeiro de tudo, Abel e Caim, segundo a doutrina da semente da serpente ensinada por William Branham, são sim gêmeos. Alguns disseram: "Ah, mas o William Branham nunca disse isso". Bom, tá faltando ler a própria doutrina que o William Branham ensinou, tá faltando ler as próprias mensagens deles. Eu separei aqui a mensagem Poder de Transformação, pregada em 1965, onde ele diz o seguinte, no parágrafo 133. And so then, you see, then when Adam lived with, she brought forth twins. And one of them was of Satan, and one of them was of Adam, which was of God, Cain and Abel. E então veja, então quando Adão coabitou, ela deu à luz gêmeos. E um deles era de Satanás, e um deles era de Adão, o qual era de Deus. Caim e Abel. Depois ele vai dizer, né, a mesma coisa também no livro Uma Exposição das Sete Eras da Igreja. Na parte ali, ele fala da igreja de Éfeso, da era da igreja de Éfeso. Ele diz o seguinte: The truth of the matter is that Eve had in her womb two sons, twins, from separate impregnations. She was carrying twins with Cain's conception sometime previous to that of Abel's. See those twins again. Perfect type as always. a verdade do assunto é que Eva teve em seu ventre dois filhos, entre parênteses, gêmeos, provenientes de distintas fecundações. Ela esteve grávida de gêmeos, com a concepção de Caim, um pouco antes da de Abel. Veja aqueles gêmeos novamente. Notice now on this. See, the human race was so strong. Now, if you notice, it's always been twins all along. There was Cain and Abel were twins. And Esau and Jacob were twins. Jesus and Judas come out of the same tribe and in the same church. And even the Holy Spirit and the Antichrist is to be twins. So close that would deceive the very elected if possible. Have you got it? Yeah. All right. Observe agora. Sobre isso, veja. A raça humana era tão forte. Agora, se você notar, sempre foram gêmeos o tempo todo. Havia Caim e Abel eram gêmeos, e Esaú e Jacó eram gêmeos. Jesus e Judas saíram da mesma tribo e na mesma igreja. Até mesmo o Espírito Santo e o Anticristo devem ser gêmeos, tão próximos que enganariam os próprios eleitos, se possível. Você entendeu? Tudo bem. Por mais que eles argumentem, mas são de fecundações diferentes, mesmo assim, são gêmeos. Eles gostam tanto de usar a ciência a favor deles para dizer que é possível, sim, haver um nascimento de dois filhos provenientes de duas fecundações diferentes, de dois espermas diferentes. Sim, é possível isso acontecer, de dois pais diferentes, isso é possível, a ciência já comprovou isso. E nesse caso,
pela ciência, se chama gêmeos dizigóticos, né? Então, tanto William Brana como a ciência vai dizer que nesse caso são sim gêmeos. William Brana ensinava isso. E eu falei, né, eu argumentei no vídeo que não tinha como eles ser gêmeos, porque a própria Bíblia fala que Adão coabitou com Eva, conheceu Eva e deu à luz a Caim. E eu argumento que não é só porque o texto continua que significa que eles sejam gêmeos. Não é só porque... Vamos ler aqui as Sagradas Escrituras. Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz a seu irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. Aqui eu argumentei que só porque o texto continua não significa que eles são gêmeos. Isso é um salto lógico afirmar isso. Porque o mesmo autor que escreve Gênesis, ele trata de relatar nascimento de gêmeos, explicitamente. Ele não deixa isso implícito no texto. Vamos ler aqui o capítulo 25, verso 24 de Gênesis, onde diz assim, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Então o autor aqui relata o nascimento de gêmeos. Depois ele vai relatar também em Gênesis 38, versículo 27. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. Da mesma forma, inclusive, ele vai, de uma forma muito parecida, ele vai relatar. Então, se o caso de Gênesis 4 fosse gêmeos, o autor não esconderia isso. O autor deixaria isso muito explícito no texto, como ele faz ao longo do próprio livro de Gênesis, né? Então, não tem como, não tem para onde argumentar. A questão da genealogia, né? Eu anotei algumas coisas aqui. Por que Caim não aparece na genealogia de Adão? Foi um argumento usado por eles. E também vou abordar também a questão aí da primogenitura, né? Caim não aparece na genealogia de Adão, porque a genealogia de Adão vai a partir da linhagem de Sete. Sete é irmão de Caim. E quando você cita a linhagem de uma pessoa específica, você não cita os irmãos dela, porque não faz sentido, que não necessariamente o primogênito vai aparecer na genealogia. E eu tenho aqui alguns exemplos de alguns primogênitos que não aparecem, por exemplo, na genealogia de Jesus. Por exemplo, Judá. Judá, ele não é primogênito de Jacó. O primogênito de Jacó é Rúben. Mas por que ele não aparece na genealogia de Jesus? Porque a genealogia de Jesus segue a linhagem de Judá. O próprio Davi, o próprio rei Davi, não é primogênito de Jessé. Mas mesmo assim ele vai aparecer na linhagem de Jesus. O primogênito de Jessé é Eliabe. O próprio Salomão também não é primogênito de Davi. O primogênito de Davi é Aminon, né? Então não necessariamente o primogênito vai aparecer numa genealogia bíblica, ainda mais quando se trata de linhagens. Então, Elias, por que Caim não apareceu na linhagem de Adão, né? Lá em Gênesis 5? Isso é muito simples de se responder, porque a linhagem que vai ser usada para seguir a descendência de Adão é a linhagem de Sete, irmão de Caim. Todos nós sabemos que Caim foi excluído da linhagem messiânica por tudo aquilo que ele fez. Mas ele não foi excluído da linhagem messiânica porque ele é filho do maligno, físico, porque ele é fisicamente filho do maligno. Não, ele foi excluído da linhagem messiânica por suas obras más, né? Não faz sentido Caim ter sido excluído da linhagem física, da linhagem messiânica, por conta da sua ligação física com Satanás. Por quê? Porque Deus vai tratar com Caim. Não faz sentido Deus tratar com uma pessoa que já é perdida por si só. Quem nasce fisicamente do demônio, né, de Satanás, é naturalmente perdido.
não faz sentido, não faria sentido Deus tratar com o próprio diabo, vamos assim dizer, e Deus trata com Caim. Nós vemos isso no próprio livro de Gênesis 4, né? Nós vemos Deus ali analisando duas ofertas. Nós vemos Deus analisando a oferta de Caim e analisando a oferta de Abel. Qual é o sentido de Deus analisar a oferta de alguém que é do diabo? Não faz sentido nenhum. E outra, aí eles vão poder dizer, mas Deus rejeitou a oferta de Caim. Sim, Deus rejeitou a oferta de Caim. Mas o que Deus vai dizer para Caim? Porque Caim vai ficar ali muito triste com essa situação, né? Caim, deixa eu pegar as Sagradas Escrituras aqui, que eu deixei anotado aqui a respeito da desobediência, né? O pecado original, ele não foi o adultério, ele foi a desobediência. Gênesis 4, versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não tentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Ele ficou triste. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Ou seja, por que você ficou triste? Por que você ficou bravo com essa situação, né? Aí Deus continua dizendo, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Isso aqui não me parece o tipo de tratamento que Deus daria ao diabo, né? Deus dá ainda uma chance, mesmo Deus não aceitando, né, a oferta de Caim, Deus ainda assim lhe dá uma chance, né? Olha, não precisa ficar triste, não precisa ficar bravo. Se tu fizeres bem, ou seja, se tu continuar nos caminhos certos, você será aceito, né? E isso vai ser, e ele fala, né, o pecado vai te tentar, mas sobre isso você deve dominar. Não faz sentido Deus dar esse sermão, não faz sentido Deus dar essa instrução para o diabo. Porque o diabo, se ele fosse naturalmente filho do diabo, ele naturalmente seria uma natureza perdida. Não faz sentido. E o que vai acontecer é que Caim, ele vai ceder às tentações e ele vai desobedecer a Deus. O que ele tirou da linhagem messiânica foi a sua desobediência para com Deus, né? Assim como foi a desobediência que tirou Adão e Eva do Éden. E então, por isso que ele não vai fazer parte da linhagem de Adão, porque ele acaba matando, né? Todo mundo conhece a história, né? O primeiro homicídio da história. Todo mundo conhece que Caim matou seu irmão Abel, né? E ali vai ter um contexto onde ele vai ser amaldiçoado e que Deus mesmo assim não vai matá-lo, né? Muito pelo contrário, né? Caim vai ficar com medo, vai dizer, olha, mas eu, se eu for ao mundo afora, as pessoas vão me matar. Aí Deus coloca uma marca sobre ele e quem castigasse Caim seria 7 vezes castigado. Então a linhagem, aí eles vão argumentar, tá vendo? A linhagem de Caim vai ser relatada, né? Em Gênesis 5. E lá não aparece Adão. Esse argumento também ele é muito fraco. A linhagem de Caim não vai aparecer sua ascendência. Não vai aparecer Adão. Mas também não vai aparecer a serpente. Lá também não diz que a serpente gerou a Caim. É relatada a linhagem de Caim com o objetivo de contrastar com a linhagem de Sete, que é a linhagem messiânica. Eu falei no vídeo, né, e eu fui mal interpretado, que o principal motivo de se relatar as genealogias na Bíblia é conservar a linhagem do Messias. E isso é verdade, o principal motivo é conservar a linhagem do Messias. Vai ter outros objetivos menores? Sim, com toda certeza, mas o principal é conservar a linhagem do Messias. Elias, mas então por que a linhagem de Caim é citada? Para contrastar, fazer um contraste com a linhagem de Sete. E a gente vai ver muito bem o que a linhagem de Sete vai provocar. A linhagem de Sete vai ser uma linhagem que vai desobedecer a Deus. É uma linhagem aí que vai ser, inclusive, assassina, né? Nós vemos aqui Lameque, né? Em Gênesis 4, 24, né? E disse Lameque às suas mulheres. Lameque era descendente de Caim e foi o primeiro caso de poligamia
na Bíblia, né? E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Ou seja, ele se orgulha, né, de ter cometido esse assassinato. Porque 7 vezes Caim seria castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Ou seja, ele está se orgulhando, né? Ele está dizendo, olha, se Caim 7 vezes vai ser castigado, quem lhe feriu, né? Quem me feri, eu, Lameque, vai ser 70 vezes castigado. Ou seja, ele prega uma vingança ilimitada, né? Ao usar essa expressão 70 vezes 7. E é até interessante essa expressão 70 vezes 7, que ela vai ser usada em contraste por Cristo Jesus, né? Jesus vai ser questionado quantas vezes se deve perdoar. Jesus vai dizer 70 vezes 7. Se alguém cometer uma ofensa contra ti, perdoe-lhe 70 vezes 7. Então, enquanto Lameque prega vingança ilimitada, Jesus vai pregar perdão ilimitado. Ele vai usar a mesma expressão, fazendo um contraste muito grande aqui com a linhagem da desobediência, vamos assim colocar, né? E então, acontecendo tudo isso, né, como essa linhagem foi perversa e tudo mais, o livro de Gênesis, no final do capítulo 4, vai dizer assim: tornou Adão a conhecer a sua mulher e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. E então se começou a invocar o nome do Senhor. Nós vemos claramente que Caim foi retirado da linhagem messiânica, né? Foi retirado da linhagem messiânica por conta da sua desobediência a Deus. Tanto que nós vemos aqui, né, Sete substituindo a Abel, porque Abel foi aceito pelo Senhor, né? Nós vemos ele substituindo Abel, e nós vemos a linhagem dele invocando o nome do Senhor, ou seja, uma linhagem que segue os caminhos do Senhor. Então é por isso que em Gênesis 5, né, depois o próximo capítulo vai relatar a descendência de Adão através da linhagem de Sete, irmão de Caim. Então é por isso que Caim não vai aparecer nessa linhagem, não faz sentido. Outro argumento que foi usado, é aquela passagem que Jesus fala para os fariseus, né? Vós tem por pai o diabo, né? Todas as vezes que nós vamos encontrar isso no Novo Testamento, ela é no sentido espiritual e não no sentido físico. Vamos ler aqui as Escrituras Sagradas, né, para tirar essa dúvida e vamos concluir, né, se é físico ou se é espiritual, né? Ter o diabo como pai, né? Físico ou espiritual. Vamos ver aqui a passagem que é de João 8, 31 ao 45. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aqui já começa, né? Aqui já começa Jesus dizendo: se você seguir o que eu estou dizendo, vocês serão os meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Responder-lhe, né, os fariseus lhe responderam, os judeus, né? Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão. Olha só. Jesus, no versículo 37, vai dizer: bem sei que vocês são descendentes de Abraão. Então, quando os bramitas querem dizer citar essa escritura e dizer: olha só, está pregando a semente da serpente. Então quer dizer que Abraão é descendente de Caim? É descendente da semente da serpente? Não faz sentido. Jesus diz, né? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazei o que também vistes junto de vosso pai. Responderam-lhe e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Aqui eles não entendem, né? Jesus está dando um sentido espiritual, né? Eles não entendem: mas eu sou filho de Abraão, né? Mas agora procurais matar-me, a mim,
homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazei as obras de vosso pai, disseram-lhe. Pois nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me quereis. Aqui Jesus faz um contraste muito grande, né? Porque mesmo eles sendo descendentes de Abraão, eles achavam que só por isso já tinham as obras de Abraão, né? E não era assim que estava procedendo. Jesus deixa muito claro, né? Vocês são mesmo descendentes de Abraão, mas vocês não fazem as obras de Abraão. Quais são as obras de Abraão? Obediência a Deus. Isso é um grande contraste com a pregação de João Batista, né? Esse debate é feito por ele com os fariseus e os saduceus, e é sempre no sentido espiritual. Lá em Lucas 3:7, nós vamos ver a seguinte situação. Dizia, pois, João à multidão, que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, aqui João Batista está dizendo, vocês devem produzir frutos de arrependimento. Não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não há bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Aqui nós vemos os fariseus, né, debatendo com João Batista, dizendo, por que nós precisamos de arrependimento? Nós somos filhos de Abraão. E João Batista vai contrastar isso. Olha, os frutos dignos são de arrependimento. Não importa, pouco importa de quem você é descendente. Se você não se arrependeu, isso não quer dizer nada. Os frutos dignos são de arrependimento. Deus pode fazer nascer das pedras filhos de Abraão, se Ele quiser. Então é sempre no sentido espiritual da coisa, não no sentido carnal. Aí eles gostam de citar também questão ali da parábola do trigo e do joio, que é também no sentido espiritual, porque quando os discípulos pedem a explicação da parábola, Jesus vai dizer o seguinte, lá em Mateus 13:37. E ele respondendo lhe disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então se você levar no literal, né, que o trigo são os filhos de Deus no sentido físico, né, e que o joio são os filhos do maligno no sentido físico e não no espiritual, se você levar essa parábola no literal, como eles gostam de levar, eles gostam de dizer, não, semente é o sêmen, né? Semente, sêmen, físico. Existe dois sentidos aí para a palavra semente na Bíblia. Vai ter situações que ela vai ser usada assim para a questão da fertilização, né? Mas dependendo do contexto bíblico, ela é usada no sentido espiritual, no sentido de descendência. Nós vemos isso claramente. A descendência que está se referindo aqui é a descendência tanto da obediência como a descendência da desobediência. Nós vemos que aqui no sentido espiritual, porque Jesus diz, né, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, é no sentido espiritual. A não ser que você queira acreditar que literalmente, aí você vai entrar numa heresia muito grande, né, até desrespeitosa para com o Filho de Deus, a não ser que você queira interpretar literalmente que o filho do Homem vai, né, semear literalmente. Isso aí já entra numa heresia muito grande. E ele vai continuar dizendo, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, né, e o joio são os filhos do maligno, ou seja, aqueles que rejeitam a palavra, aqueles que desobedecem a Deus. Não necessariamente são filhos, não são filhos, na verdade, né, físicos do maligno. São filhos espirituais do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos, né? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Então, espero que tenha sido explicada essa parte, que é no sentido espiritual, né?
E nós vamos ver, né, ao longo do desdobrar do Novo Testamento, o apóstolo João falando sobre isso, né, que a boa semente, né, é sermos obedientes a Deus, né? Nós vamos ver, por exemplo, em 1 João 3:1, vede o quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha só, que fôssemos chamados filhos de Deus, né? Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não ouviu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, né? Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus, aqui é no sentido espiritual. Aqui se remete até quando Jesus está explicando a questão de nascer de novo para Nicodemos. Aí ele acha, como é que eu vou nascer? Se eu vou me enfiar dentro da barriga da minha mãe? Todos conhecem essa passagem, né? Mas ele não entende que não é no sentido carnal, é no sentido espiritual. Nós somos nascidos de novo espiritualmente no Senhor, né? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que eu vi de Deus no princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, que é no sentido espiritual e não no sentido físico, né? E matou a seu irmão. Por que o matou? E aqui João vai dizer, e por que o matou? Porque ele era filho da serpente? Não, porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas, né? Então nós vamos ver aqui que a questão da descendência, né, é explícita nas Escrituras, não é descendência física, e sim uma descendência da desobediência e uma descendência da obediência. Lá em Efésios, vamos citar as Escrituras a respeito disso. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: os vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós não vemos aqui em nenhum momento, nas Sagradas Escrituras, algum tipo de descendência física do maligno, e sim uma descendência espiritual. E se você, independente, se você é descendente de Abraão, se você é descendente de fulano de tal, se você não pratica as boas obras do Senhor, se você não guarda os mandamentos do Senhor, você é filho do maligno. Se você não é obediente a Deus, aí eles vão dizer, mas eu desobedeço a Deus todos os dias. É claro, nós somos pecadores, ninguém aqui é santo, mas nós buscamos a santidade. Nós precisamos ser diferenciados, porque nós devemos buscar o nosso arrependimento todos os dias. João Batista diz, os frutos dignos de arrependimento. A questão aqui, você desobedece a Deus? Ok, isso é normal. Você tem que se arrepender dessa desobediência.
Essa é a grande diferença. Eles gostam também de usar a questão aí de um só marido, né? E foi entregue a um só marido lá, que o apóstolo Paulo cita, né? Em 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar a uma virgem, como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então eles vão dizer, por que aqui é citado virgem pura? Porque nós temos que ser preparados, olha só, uma referência à doutrina da semente da serpente. Negativo. O texto continua, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, né, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Ou seja, aqui ele está falando de dar ouvido ao diabo, né? E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofreríeis. Aqui, a Virgem pura que nós devemos ser apresentados a Cristo, né, é no sentido de nós não nos corrompermos com falsas doutrinas, não nos deixar enganar, né, pelo diabo, não nos deixar enganar, né, por falsas doutrinas, né, que o diabo desde o princípio gosta de enganar, né, aqueles que são de Deus, né, como ele enganou a Eva. Deus sempre vai usar na Bíblia o exemplo do matrimônio, né, para explicar a sua relação com o seu povo. Isso não é novidade do livro de 2 Coríntios. Nós vamos ver lá, e isso é bom lembrar, que ali é no sentido espiritual de ser apresentado como uma virgem pura a Cristo, né? Não é no sentido físico, até porque se for fazer essa comparação, né, lá com Gênesis 3, né, ele usa essa alusão, então quer dizer que a igreja está sendo preparada literalmente para ser esposa de Jesus. Isso não faz sentido. Não é no sentido literal da palavra, é no sentido espiritual. Assim como no Antigo Testamento, Deus usa, né, essa metáfora para explicar a sua relação com o seu povo. Lá em Jeremias 3,8. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a despedi. Lhe dei sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu, né? Que ele fala, tanto Israel como Judá, né? Traíram a Deus, né? Como é que eles traíram a Deus? Se voltando para outros deuses, né? E como nós igrejas perdemos a nossa virgindade, quando nós nos deixamos corromper por falsas doutrinas, né? No Antigo Testamento é por falsos deuses, né? No contexto da igreja, é por falsas doutrinas. Outro texto, Ezequiel 23:37. Porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, e com seus ídolos adulteraram, e no sentido espiritual esse adultério, né? Se voltaram para ídolos, para os falsos deuses, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir. Lá em Oséias 4:12, o meu povo consulta sua madeira, consulta sua madeira ali, ídolos de madeira, né? Deuses de madeira, e sua vara lhe responde, uma superstição da época, né? Porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se apartando-se da sujeição do seu Deus. Então esse desvio, né, esse casamento, essa relação é no sentido espiritual, né? Então em nenhum momento as Sagradas Escrituras vão apontar algum tipo de relação física do maligno na humanidade, e sim é uma relação espiritual, né? E é isso que eu quis dizer lá no vídeo, né? Lá foi uma forma muito breve, né? E eu espero que tenha ficado claro aqui essas questões e como esses argumentos não se sustentam, né? Até porque lá em Romanos 5:18, lá em Romanos 5:19, na verdade, que diz o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. É por isso que o pecado original
é a desobediência e não o adultério, como William Branham ensinou. E é por isso que essa doutrina da semente da serpente, ela é um grande problema, tá? Ela traz outro evangelho, ela desfaz, é muito sério, porque ela desfaz o sacrifício de Cristo na cruz. E lá em Atos 17:26, vai dizer que por um só sangue, né? Por um só sangue, Deus fez a humanidade. Então não existe duas gerações, não existe dois sangues. Se Caim fosse filho de Satanás, seria outro sangue. Mas a Bíblia deixa bem claro, por um só sangue, a humanidade foi feita lá em Atos 17:26. Então esse é um tema muito, o vídeo já ficou muito grande, e esse versículo aqui, Romanos 5:19, ele é sensacional para desmontar a doutrina da semente da serpente. Muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Deus, Jesus, né, é o nosso grande exemplo. Por isso que nós devemos tomar Ele em nossas vidas, porque Ele veio ao mundo ser obediente e através da sua obediência a Deus, Ele desfez as obras do diabo, porque o diabo é desobediência a Deus, desobediente a Deus. Porque o diabo enganou a Eva e Eva deu ouvidos ao diabo. Ela desobedeceu a Deus. Adão não foi enganado. Adão não foi enganado pela serpente, mas ele consentiu com o pecado. Ele sabia que era errado. Ele desobedeceu. Todos eles desobedeceram a Deus. Até que ali no Éden, um vai querer colocar a culpa no outro. Não adianta. Todos eles desobedeceram a Deus. É como um sinal vermelho, um semáforo, né? Semáforo ali, tá a luz vermelha. Eva vê aquele semáforo em luz vermelha, que a serpente vem e diz: olha, Eva, não tem nenhum problema se você atravessar o sinal vermelho. Não vai acontecer nada contigo, muito pelo contrário, você vai ser igual a Deus. Você vai ser igual a Deus. E Eva vai ser enganada e vai atravessar o sinal vermelho. E então, Adão percebe isso e ele sabe que se atravessar o sinal vermelho vai acontecer coisas ruins. Ele sabe. E mesmo assim ele decide atravessar o sinal. Aí é que está. Mesmo ele sabendo que era pecado, mesmo ele sabendo que ele estava descumprindo, mesmo ele não caindo, né, na ladainha da serpente, mesmo ele não sendo enganado, ele mesmo assim vai atravessar o sinal vermelho. Então todos vão pecar. Todos ali, Adão e Eva, todos os dois vão pecar. Todos eles vão desobedecer a Deus. E é ali que vem daí a primeira profecia, né, messiânica registrada nas Sagradas Escrituras. A questão ali, né, da semente, né, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Ou seja, uma descendência física, né? Uma descendência, uma descendência espiritual, uma descendência de obediência a Deus e uma descendência de desobediência. Tanto que essa é uma profecia messiânica que vai se cumprir em Cristo.